noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Sempre é um prazer recebê-los. Minha oração e meu desejo é que saiamos melhores daquilo que chegamos. Que esta reunião nos ajude a ter um começo de semana abençoado. Abra sua Bíblia, você que costuma trazê-la, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, primeiro livro do Novo Testamento. Façamos a leitura a partir do verso 25 ao verso 30. Senhoras e senhores, acharam? Ok. Leiamos então. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Chama a atenção das senhoras e dos senhores para a expressão naquele tempo do verso 25. Para que nós entendamos o texto que acabamos de ler, nós precisamos delimitar a que tempo o autor está se referindo. Quando ele diz no verso 25, naquele tempo, como está escrito, disse Jesus. Então, esse dizer de Jesus, o conteúdo da fala de Jesus, tem a ver com alguns acontecimentos que fazem parte de um período que começa no versículo 1 do capítulo 11. Então, essa expressão naquele tempo se refere a um período onde alguns acontecimentos precederam o que Jesus Cristo começou a falar. Por isso que, para entendermos melhor este texto, principalmente o conhecidíssimo texto, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nós precisamos tentar buscar compreender o contexto, principalmente o contexto anterior. E se nós olharmos para o capítulo 11 de Mateus,
nós veremos que o capítulo 11 começa com uma dúvida por parte de um dos homens que Jesus disse, sobre o qual Jesus disse que não havia nascido e não nasceria alguém maior do que João Batista. Então, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 11, o contexto diz para nós que esse tempo, naquele tempo em que Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, era um tempo caracterizado por dúvidas, mas não dúvida de alguém distante de Jesus, de alguém que não o conhecia. João Batista era o seu primo. Ele batizara Jesus. Ele apontara para Jesus e dissera que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Agora, esse mesmo homem que batizara Jesus, que reconhecera em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está numa crise teológica, numa crise bíblica. Ele está com uma dúvida sincera. Então, para que nós entendamos qual seria o caminho que conduz ao verdadeiro descanso, porque a fala de Jesus termina no capítulo 11, dizendo que as pessoas que fossem a Ele, que tomassem o seu jugo, aprendessem dele, encontrariam descanso para as suas almas. Então, o caminho para esse descanso passa necessariamente pela valorização da dúvida sincera. E eu quero fazer uma diferenciação aqui entre dúvida sincera e entre mera especulação, mera curiosidade. Há pessoas que dizem ter dúvidas, mas na verdade elas não têm dúvidas. Elas perguntam para poder se munir de argumentos para usá-los posteriormente contra o seu interlocutor. Então isso não é uma dúvida sincera, isso é uma mera especulação. O que nós temos aqui no capítulo 11, do verso 1 ao 3, é um homem que está preso, prestes a ter a sua cabeça decapitada e que está em crise, porque ele achava que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, iria se manifestar ao mundo lá, naquele local, na Palestina, naquele tempo, naquela época. E isso não estava acontecendo, e ele estava preso. Então João Batista chama os seus discípulos e pede para eles irem até Jesus e perguntar, você pode observar na sua Bíblia, e perguntar se realmente Jesus era o Cristo, como está escrito aqui. E João, ouvindo no cárcere, verso 2, falar dos efeitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Interessante, o cara tinha batizado Jesus, João Batista tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba, tinha ouvido uma voz
que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado. O que está acontecendo com João Batista? Exatamente o que acontece conosco em muitas ocasiões da nossa vida. Então, o verdadeiro descanso, encontrareis descanso para as vossas almas, necessariamente, o caminho para o descanso, ele passa, durante a vida cristã, pela dúvida sincera, que não é uma mera especulação. Dúvida é diferente de incredulidade. O contrário da fé, o antônimo da fé, o oposto da fé, não é a dúvida, como eu tenho ouvido as pessoas dizerem. O contrário da fé é a incredulidade. Incredulidade é uma capacidade cognitiva que só pode ser exercida por quem está a par das informações, por quem já conhece o assunto. O incrédulo não é aquele que não sabe, não é o desinformado, não é o ignorante. O incrédulo é o informado, é aquele que sabe, mas ele decide não acreditar, ele decide não crer. Então, se você é uma pessoa, é um cristão, é uma cristã, que tem dúvidas sinceras, porque o que João Batista está dizendo aqui, não é que ele não acreditava em Jesus. Não, ele estava confuso. E necessariamente o caminho para o verdadeiro descanso, ele passa por períodos de confusões, por períodos de dúvidas sinceras. Quem sabe você que está nos assistindo nesta noite, tem muitas perguntas a fazer a Deus. Assim como vocês que estão aqui. Muitas perguntas para fazer a Deus. Perguntas para as quais nós não encontramos respostas. Até porque a alma aflita, ela mais pergunta do que responde. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para compreender o que Jesus quis dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é que a dúvida sincera faz parte da vida cristã. Não se condene por você ter dúvidas. Dúvida não é incredulidade. A segunda coisa que nós podemos ver no contexto do capítulo 11 é que Jesus Cristo faz menção a 3 cidades. Isso está a partir do verso 20 do capítulo 11. Há 3 cidades. Jesus menciona a cidade de Corazim, no verso 21, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum, no verso 23. São 3 cidades que distam uma da outra aproximadamente 3 quilômetros, fazendo o que nós chamamos de triângulo evangélico, porque foram as cidades nas quais Jesus mais operou milagres. E Jesus Cristo, nesse contexto, no contexto do vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele faz questão de mencionar essas 3 cidades e dizer que elas cometeram um erro fatal. Essas pessoas de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum tiveram a oportunidade de ver milagres da parte de Deus, mas não se deixaram mover por esses milagres. O que Jesus está tentando dizer que o caminho que conduz ao verdadeiro descanso, ao descanso da nossa alma, ele não só passa pela dúvida sincera, mas ele passa também por nós enxergarmos para além do milagre,
para aquilo para o qual o milagre está apontando. Ou seja, o que Jesus está dizendo ao condenar a população dessas 3 cidades, por terem visto ele operar milagres e não o aceitarem como o Messias, Jesus está dizendo que eles fizeram do milagre um fim e não um meio. E Deus está dizendo para nós que o caminho que conduz ao verdadeiro descanso da alma, ele passa necessariamente pelo entendimento de que os milagres, as bênçãos de Deus, eles são meios, são setas que apontam para algo maior do que eles. Toda vez que você vê um milagre, que você presencia um milagre, ou que você ouve a narrativa de alguém que recebeu de Deus um milagre, nós não deveríamos ficar boquiabertas por causa da experiência do milagre. Nós deveríamos entender que o fato de acontecer um milagre é que Deus quer que nós entendamos que o milagre está fazendo com que nós olhemos para algo que está para além do milagre. Os milagres eram e são feitos para que nós reconheçamos nele a graça de Deus ao nosso favor. Quando Deus opera um milagre na vida de uma pessoa, e a própria vida biológica já é um milagre, o fato de estarmos vivos, respirando aqui, já é um milagre. O fato de termos nascido já é um milagre. Enfim, se eu perguntar para cada um dos senhores aqui, cada um talvez me relate algo milagroso que Deus fez na sua vida. Mas todas as vezes que Deus fez e que Deus faz um milagre, é como se Ele estivesse dizendo tacitamente, sem palavras: eu estou fazendo este milagre para que você reconheça a minha graça e olhe para além do milagre, porque no final do milagre está o Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Está o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os milagres deveriam conduzir as pessoas a Jesus. Mas não era isso que acontecia e não é isso que acontece. As pessoas querem o milagre pelo milagre em si. E pensam que o milagre ele é um fim em si mesmo. Não, ele é um meio, ele é uma seta que está apontando para algo maior do que ele. E maior do que o milagre é aquele que faz o milagre. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu isso quando o seu sobrinho quis a melhor terra, a terra mais fértil. Ló, o sobrinho de Abraão, cujos pastores das suas ovelhas começaram a brigar com os pastores das ovelhas de Abraão, quis se separar de Abraão. E eles ficaram num determinado ponto ali da Palestina, e Abraão disse: Ló, se tu escolheres ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló deu uma de esperto, olhou para as planícies bem verdejantes e disse: eu quero aquela parte da terra. Abraão disse: então vá. Por que será que Abraão disse isso? Porque Abraão sabia que o milagre é menos importante do que aquele que faz o milagre. E Abraão sabia que Deus estava com ele, que independentemente da terra, independentemente do negócio, independentemente da cidade, sendo na cidade ou sendo no campo, se Deus é por nós, haverá prosperidade na nossa vida. Onde você colocar a planta do seu pé, ali Deus vai te abençoar. Maior do que o milagre é aquele que faz o milagre.
Então, o caminho que conduz ao verdadeiro descanso, ao descanso da alma, ele não só passa pela dúvida genuína, sincera, mas ele também passa pelo reconhecimento de que o milagre não é o fim em si mesmo, de que o milagre aponta para algo bem maior do que ele. E se nós continuarmos a leitura, você perceberá que a gente chega no verso 25, que diz, naquele tempo, exatamente nesse tempo que Jesus faz o famoso discurso dele. E nesse discurso de Jesus que nós lemos, fica subentendido que o caminho para o verdadeiro descanso passa necessariamente pelo reconhecimento da onipotência de Deus. Jesus diz aqui no verso 25, e ele dá graças a Deus, porque reconhece em Deus a fonte de todo o poder, a fonte de todas as bênçãos, a fonte de tudo. Jesus diz isso. Quando ele agradece ao Pai, Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra. O que Jesus está dizendo é que para nós chegarmos ao verdadeiro descanso das nossas almas, a gente precisa reconhecer que Deus é a fonte de todo dom perfeito. Deus é a fonte de toda bênção. Paulo escreveria lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus é a fonte, e esse reconhecimento de que Deus é a fonte do dom perfeito, Deus é a fonte de todas as bênçãos, aliás, Deus é a fonte de tudo, deveria fazer com que nós, a exemplo de um único leproso de 10, voltássemos e o adorássemos, só por esse fato, de reconhecer que Deus é a fonte. Portanto, o verdadeiro caminho que conduz ao verdadeiro descanso da alma, ele passa necessariamente pela valorização e pelo reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo. E ele não é só a fonte de tudo, não é só a fonte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu venho falando disso numa sequência de mensagens, dizendo que Deus é um Deus Todo-Poderoso. Ele é, como dizem os judeus, ele é El Shaddai, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu preciso reconhecer isso. Sem esse reconhecimento, jamais chegarei ao descanso da minha alma, jamais chegarei a esse descanso. Jesus também diz, quando ele segue dizendo que o Pai ocultou aos sábios e instruídos o Evangelho, o que ele está dizendo é que eu preciso reconhecer que a sabedoria humana jamais conseguirá entender o Evangelho de Jesus Cristo. Jamais. Jamais. Jamais nós vamos chegar, ou o ser humano vai chegar a compreender Jesus, que é o Evangelho, os mistérios de Deus, através, por exemplo, do método científico. Jamais. Nós podemos, e como já o fizeram e fazem, pessoas estudam a Bíblia em suas línguas originais, estudam a Cabala, fazem comentários, fazem numerologia, tentam entender Deus, entender Jesus Cristo através da força humana, através da ciência. Essas pessoas não conseguem, porque Jesus está dizendo para nós que o verdadeiro caminho que conduz ao descanso da alma, ele passa necessariamente pela compreensão de que não se conhece Jesus através do esforço próprio.
Isso quer dizer que o verdadeiro caminho que conduz ao descanso da alma, ele passa pelo reconhecimento de que ninguém conhece Jesus sem que o Pai queira, e ninguém conhece o Pai sem que Jesus queira. Ou seja, para nós entendermos isso que Jesus falou, nós vamos lançar mão de uma metáfora. Como se você estivesse andando na rua e encontrasse um salão com a seguinte placa: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E a multidão está passando naquela rua. Uns passam, olham a placa e seguem. Outros chegam até a porta, olham para dentro do salão e seguem o seu caminho. Mas tem aqueles que entram dentro do salão, e quando eles entram dentro do salão, eles olham para trás, existe uma outra placa pelo lado de dentro, que diz assim: ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. Esse é um mistério. Depois que a gente entra e olha para trás, a gente descobre que a gente só entrou porque Deus quis. E muitos estão passando e vendo, vende a mim, mas apenas olham para a placa e passam. Que mistério é esse? O mistério da responsabilidade pessoal, junto com o mistério da predestinação de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Ele está dizendo que o caminho para o verdadeiro descanso da alma, ele passa necessariamente pelo reconhecimento de que ninguém entra dentro do salão sem que o Pai queira. Se você compreende Jesus, é porque Deus escolheu você. Deus abriu o seu entendimento e você não só cruzou, leu a placa, você não só chegou à porta do salão e olhou para dentro, mas você entrou, e quando você entrou, você percebeu que não foi você que quis entrar, foi Deus que te colocou para dentro. Então o verdadeiro descanso, ele passa necessariamente por esse reconhecimento. E quando Jesus Cristo diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está construindo uma sentença que não pode ser mudada. O que Jesus está dizendo é que o caminho que conduz ao verdadeiro descanso passa necessariamente pelo reconhecimento de que toda a felicidade humana, de que toda a conquista humana, ela sobrecarrega, em algum momento, ela oprime e ela gera estresse. Toda a felicidade humana, ela sobrecarrega, ela oprime e ela estressa. Quando Jesus diz: venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado e estressado, dando a entender que o caminho que conduz ao verdadeiro descanso é o caminho no qual a gente reconhece que, por mais que seja honrado, por mais que seja legal, por mais que seja legítimo o nosso esforço para vencer na vida a parte de Deus, vai chegar um momento que o vinho vai acabar. Vai chegar um momento que todas as fontes externas de felicidade, elas vão secar. E nós vamos entrar em crise. Porque só Deus pode fazer o homem feliz. Só Deus pode fazer o homem feliz. Não estou falando de religião, estou falando de Deus.
faz o homem feliz. Tudo isso Jesus está dizendo. Venham a mim porque eu sei que vocês estão buscando, e quando vocês pensam que encontram, aquilo se esvai por entre os dedos de vocês, escoa por entre os dedos de vocês. O caminho para o verdadeiro descanso da alma, ele passa por esse reconhecimento de que sem Deus, por mais esforçado que sejamos, nós não conseguiremos ser felizes. Nós vamos nos sobrecarregar, vamos ser oprimidos e vamos nos estressar. E o que fazer? O que fazer com esses reconhecimentos? Essa é a grande questão. Porque o caminho que conduz ao verdadeiro descanso, ele não nasce no vinde a mim. Ele nasce lá na dúvida. Porque quando você está com dúvida, é porque Deus já está operando na sua vida. Se a sua dúvida é sincera, não é mera especulação, mera curiosidade, mas se a sua dúvida é sincera, é porque a graça de Deus alcançou você e você está afetado pela graça de Deus. Então começa lá. E quando nós estamos afetados pela graça de Deus, a gente consegue enxergar para além do milagre. Para nós, o mais importante não são os peixes e os pães multiplicados. Importante é aquele que multiplicou os pães e os peixes. Para nós, que estamos afetados pela graça, que temos dúvidas, a exemplo de João Batista, mas dúvidas sinceras, nós afetados pela graça, nós não queremos só o milagre, nós queremos aquele que faz o milagre. E nós passamos a entender que Deus é poderoso, a reconhecer que Deus é a fonte de tudo mesmo, de todo o dom perfeito. Deus é a fonte da sabedoria, porque ninguém consegue aceitar Jesus de verdade se Deus não abrir o seu entendimento. Ninguém consegue entrar dentro do salão se Deus não o levar. Agora, o que fazer desses reconhecimentos? Esses reconhecimentos, eles devem nos levar necessariamente a nos juntarmos a Cristo, a aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas, a assumirmos o jugo de Cristo. E quando a Bíblia fala em jugo, a Bíblia se refere a senhorio, a obediência, assim como Jesus escolheu ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Aqueles que vão a Jesus, aqueles que o recebem também o seu jugo. Ou seja, ninguém pode servir a dois jugos. Em outras palavras, Jesus diria: ninguém pode servir a dois senhores. Chega um momento que esses reconhecimentos que são produzidos pela graça de Deus nos colocam numa posição de decisão. Ou nós vamos decidir por Cristo, e se vamos decidir por Cristo, se vamos a Cristo para que Ele nos alivie. Interessante que esta palavra, alívio, a palavra da qual ela é traduzida do grego, ela comporta a seguinte interpretação: é um período temporário de descanso que precede um trabalho futuro. Ou seja, quando você chega a ir a Cristo, porque está afetado pela graça de Deus, você recebe aquele alívio, aquela opressão, aquele cansaço, aquele estresse, momentaneamente ele some da sua vida e você se sente revitalizado
Para que isso acontece? Para que você entenda que precisa aceitar a Cristo. Não só a Cristo, mas o seu jugo, que é suave, disse Jesus. Que jugo é esse? A obediência ao Pai. Jesus Cristo disse: a minha comida, metaforicamente falando, é fazer a vontade do meu Pai. O meu jugo é este. E se alguém quiser vir, não só a mim, mas após mim, se alguém quiser me seguir, que me aceite, que tome o meu jugo, que como eu esteja disposto a obedecer ao Pai. E aqui vem algo interessante. Sem jugo, toda a informação recebida no aprendizado se torna vazia. Porque pelo texto Jesus Cristo diz: tomai sobre vós o meu e aprendei de mim. Ou seja, eu só aprendo de Cristo se antes eu tiver tomado o seu jugo. Porque aprendizado, discipulado, estudo bíblico sem jugo é apenas aprendizado vazio, é informação vazia. E aí você começa a entender, porque muitas pessoas começam um estudo bíblico, começam um discipulado e parece que aquela palavra, aquele ensinamento não encontra lugar na vida delas. Parece que elas não se deixam transformar por aquelas informações que elas recebem. E por que elas não se deixam transformar? Porque elas pularam uma fase. Elas pularam a fase do jugo. Sem jugo não há aprendizado. O que há são meras informações especulativas para sanar a curiosidade, ou para alguém se munir de argumento para poder discutir e para poder fazer imperar os seus pontos de vista. Então entendam, senhoras e senhores, que tudo começa lá, na percepção de que a dúvida sincera, ela já é sinal da graça de Deus na nossa vida. Todos esses reconhecimentos nos levam a esse momento de nós aceitarmos a Jesus, aceitarmos o seu jugo. E quem passa a amar a Jesus, se senta para aprender. Aprender não para especular, aprender para se deixar transformar e melhorar como pessoa, conforme o Evangelho. Necessariamente, essas duas atitudes, o tomar o jugo de Jesus e o se deixar transformar por Ele, levam ao verdadeiro descanso, descanso da nossa alma. E eu quero concluir mostrando para vocês que a Bíblia, ela fala de duas formas de nós buscarmos descanso para a nossa alma. A primeira delas está exemplificada no Salmo 131. Se você quiser abri-lo, por gentileza. Salmo 131. Salmo 131. Você vai ver, vai ler a declaração de um homem realizado psicologicamente. E quem está falando aqui, com 8 anos de idade, foi escolhido rei de Israel. E foi ungido para ser rei de Israel. Quem está falando aqui, com 17 anos, se tornou herói nacional ao derrotar o gigante Golias.
Quem está falando aqui reuniu um exército, onde 1000 homens conseguiam acertar um fio de cabelo com uma funda, com uma pedra através de uma funda. Quem está dizendo isso aqui é um homem que ficou 10 anos se escondendo de Saul, podendo matá-lo a qualquer hora, a qualquer momento. Quem está falando aqui era um homem que tinha 1 milhão de motivos para se orgulhar da sua performance. No entanto, ele diz o seguinte: Senhor, o meu coração não se orgulhou. Ele até tentou. Nem os meus olhos se elevaram, o meu olhar ficou altivo. Eu não me interessei por coisas excessivamente grandes e nem por assuntos elevados. Pelo contrário, conhecendo a Ti e a Tua palavra, conhecendo o verdadeiro caminho para o descanso da alma, eu fiz a minha alma calar e sossegar. Qual uma criança desmamada com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Aleluia! Davi está dizendo: Senhor, eu aprendi que o verdadeiro caminho que conduz ao descanso da alma, ele culmina, ele desemboca no ninho do teu ser. Quando eu me jogo nos teus braços e me permito que o Senhor, como uma mãe cuja criança foi desmamada e que tem saudade do colo, retorne ao colo, e essa mãe então balança o seu filho, a sua filha. Quem fala isso é um cara que teve tudo, e ele descobriu que o caminho que conduz ao verdadeiro descanso, ele passa pela aceitação do jugo e do aprendizado, e ele faz de Deus o ninho do seu ser. Quando você está triste, quando você está apavorado, onde que você se atira? Na cama ou nos braços do Senhor? Pode se atirar na cama, desde que nos braços do Senhor você esteja. Agora eu quero lhes mostrar uma outra forma da gente tentar conseguir descanso para a nossa alma, que está no capítulo 12 de Lucas. Se você tiver com sono, pode ficar em pé na cadeira. No capítulo 12 de Lucas, vamos ler a partir do verso 16. Jesus nos propõe uma parábola, dizendo assim: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância, mais do que o normal. E ele falava consigo mesmo, dizendo: que farei agora? Meus celeiros já estão cheios, aonde eu vou recolher o excedente? Então ele disse no verso 18: farei isto, vou fazer aquilo, vou fazer isto, vou construir mais celeiros, vou edificar. Então eu direi à minha alma, no verso 19, eu direi a mim mesmo: alma, tu tens em abundância na conta, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, tu tens bens, tu és aposentado, tu és pensionista, tu és vinculado à União, ao Estado, ao município, tu és uma pessoa garantida. Descansa, minha alma, por enquanto, porque não há nenhuma doença no teu corpo, não há nenhum câncer, não há nenhum vírus, não há nenhuma bactéria. Descansa, minha alma. Descansa, come, bebe, folga.
Isso é uma outra forma da gente encontrar descanso temporário para as nossas almas. Aí Jesus continua dizendo: mas Deus lhe dirá e lhe diz: louco, louca, esta noite eu pedirei a tua alma. E o que é que tu tens para me dar em troca? Assim é aquele ou aquela que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é preciso ser inteligente para saber que a maioria das pessoas está buscando descanso para as suas almas, da mesma forma que o personagem da parábola. E não é por acaso que o personagem da parábola conversa consigo mesmo. E por que será que ele conversa consigo e não conversa com a esposa e com os filhos? Porque provavelmente a esposa já, igual a canção do Hermano Lima, deixou só o chinelinho na porta da casa. Porque alguém que só pensa em si, alguém que só pensa em ganhar dinheiro, alguém que só pensa em fazer as coisas crescerem e dar certo, vai acabar ficando sozinho. E se tivesse filhos, esses filhos estariam internados numa clínica porque estão carentes de afeto, porque não o tiveram. Ainda que a justificativa de que o pai ou a mãe estivesse trabalhando para sustentar a própria família fosse legitimada pela sociedade, mas ela não é legitimada pelos afetos da criança, que ficam perturbados para o resto da vida. Aí Jesus diz tudo isso para nós. A dúvida sincera, a importância de olharmos para o fim do milagre, a importância de reconhecermos em Deus a fonte de tudo, a importância de nós entendermos que pelo nosso próprio esforço jamais encontraremos descanso para as nossas almas, a importância de nós reconhecermos que se eu consigo o jugo, se eu abraço o jugo de Jesus, é porque Jesus já me encontrou. Eu já estou salvo. Aleluia! Ninguém se junta a Cristo sem que o Pai não o leve a Cristo. E não insista, não empurre as pessoas à igreja. Não façam as pessoas quererem Jesus à força. Elas vão passar pelo galpão, vão ler a placa e vão cruzar reto. Ou elas vão entrar e fechar os olhos e não vão olhar para trás. Se você entrou e você percebeu a placa de que ninguém vem ao Pai a mim sem que o Pai o traga, é porque a graça de Deus está agindo na sua vida. E se a graça age, você pega o jugo. Pega o jugo é se propor, se dispor, se disponibilizar a praticar a palavra de Jesus. Ainda que isso venha afetar as nossas relações familiares. Porque ninguém que aceite Jesus de verdade consegue passar impune pelas relações. Porque se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vocês. E quando se aceita o jugo, se aprende. Se aprende. E quando se aprende, a gente encontra descanso para as nossas almas. E esse descanso se traduz no fato de eu me deixar embalar pelas mãos poderosas do Pai, sabendo que eu não posso, mas Ele pode. Sabendo que ainda que a tempestade seja intensa durante a noite, Deus é o Senhor das tempestades. Sabendo que ainda que a água comece a entrar para dentro do barco, o barco não afundará, porque Jesus está no barco. Aquele que criou os céus e a terra está no barco. E se o barco afundar, Jesus andará sobre as águas, estenderá a mão e te salvará e nos salvará. Porque
porque eu descanso no ninho do ser de Deus. Eu faço de Deus o ninho do meu ser, onde eu encontro descanso na minha alma. Eu quero convidá-los a chegar a esse descanso. E a gente chega todos os dias. Fique em pé, por favor.